Olá a todos, sejam bem-vindos ao De Olho no Mercado. Hoje é o 18 de agosto de 2021 e nós tivemos aí o pregão de quarta-feira, tá? No mini índice, o mini índice ele continua em queda, né? Conseguiu romper a mínima do pregão de ontem e fechou abaixo da mínima, tá? Aqui no DMI nós vemos que o ADX, que é a linha que mostra a força da tendência, ela está em 46. O DI- está acima do DI+, mostrando aí tendência de baixa, ok? No gráfico de 60 minutos, o que aconteceu? Anteontem, né, segunda-feira, eu havia feito o estudo aqui e mostrei sobre a possibilidade deste pivô. Né, os preços estavam aqui em cima e eu falei, olha, se cair e romper essa mínima, nós temos alvo em 118.664. Aí no próximo dia, terça-feira, que foi ontem, atingiu o alvo e atingiu o segundo alvo. No mesmo dia, ontem, 117.770, o segundo alvo. E aí, quando os preços estavam aqui, né, ele deu uma rompida, ele chegou a fechar um pouco abaixo do segundo alvo. E aí eu já tracei esse alvo aqui, ó, 116.425, tá? Esse estudo aqui é de ontem. E aí eu tracei esse alvo mostrando o terceiro alvo aí de Fibonacci, né? Hoje os preços eles deram uma subida, chegou a fechar acima da média de 20 períodos. Isso daqui, né, dado a volatilidade, e aí os preços voltaram a cair, cravando o terceiro alvo, 116.425, né? Foi a mínima do dia, né? A mínima do dia. Este é o terceiro alvo a partir deste pivô. Para quem não está fazendo ideia do que eu estou falando, tá? Eu recomendo que faça o meu curso Fundamentos de Análise Técnica, tá? Basta você entrar no nosso site grafistas.com.br, tá? E você fazer a sua assinatura por apenas R$ 49,90. Eu tenho esse curso lá. E aí eu ensino a fazer projeção de Fibonacci, tá? Sobre os pivôs, sobre as médias móveis, enfim. É um curso sim básico para quem quer entender sobre análise técnica, tá? Como os preços não fecharam abaixo do alvo, né? Eles bateram e voltaram, esperar a correção e o rompimento para atingir o próximo alvo. E aí a gente pega já o próximo pivô, né? Se a nossa referência era este pivô aqui, este é o último alvo do primeiro pivô, a nossa referência já vai ser o segundo pivô, tá? E aí amanhã eu mostro, né, qual que é o segundo pivô. Fica a dica aí para quem fazer, né, para fazer o curso e aproveitar. Tem duas coisas interessantes que eu queria mostrar. Uma delas foi um colega, um assinante no nosso grupo lá, ele teve uma dúvida e ele me mostrou. E aí eu tinha explicado para ele. E aí, só que, né, existem mais detalhes do que eu expliquei. E aí eu falei com ele, não, espera aí que eu vou gravar no vídeo de hoje, eu vou explicar, tá, se foi errado o que ele fez ou não. O que ele fez? Ele me mostrou o gráfico de 5 minutos do mini índice. E ele me mostrou a agulhada, né, de venda a partir deste candle aqui, ó, este candle, tá? E aí ele pegou como referência este candle aqui, esticou, mostrou que deu aqui, ó, até lá embaixo 700 pontos. E aí ele falou que se ele operou de maneira certa e tudo mais. Quando ele me mostrou, acontece que no gráfico dele não tinha média de 200 períodos, no meu gráfico tem. Então eu não sabia que tinha média de 200 períodos aqui embaixo, tá? Então, já falando aí pro colega que é bom você plotar a média de 200 períodos, tá? Embora o setup da agulhada ele só exija, né, as médias móveis aritméticas de 3, essa branca, de 8, a azul clara, e de 20 períodos. A amarela, ela exige essas três. Só que
é bom você usar a de 200 períodos também. Então, olhando a de 200 períodos, a gente vê que este candle aqui, tá, que foi referência, que teve aí a possível agulhada, ele ele estava acima da média de 200 períodos, tá? Então, a média, ela é um suporte importante. No meu curso também eu falo sobre isso. Então, ela não é referência para poder vender. Esse candle não seria referência por conta da média aí de 200 períodos, tá? Porque é o seguinte, se você for olhar, aqui nós tivemos um candle relativamente grande, né? Uma espécie de barra elefante baixista. Tivemos o gift, e aí a entrada deveria ser embaixo, tá? Os preços voltaram, e aí voltaram a cair. O problema de operar este candle aqui e ter este candle como referência, e advém de uma coisa que eu tenho observado, que é o seguinte: a disposição das médias. Então, quando o movimento está descendente, ele está em queda, tá? Quando a tendência está de baixa, a gente pode ver claramente que a média de 3, a média mais curta, ela cai abaixo das outras. A média de 8 cai no meio e a média de 20 lá em cima. Então, quando ele já está em tendência de baixa, as médias elas já estão distribuídas, tá, de maneira descendente. Aqui, os preços eles estavam se encontrando, e aí quando as médias passaram por dentro deste candle, elas não estavam dispostas de maneira descendente. A média de 3 estava no meio, a de 8 lá em cima e a de 20 aqui embaixo. Então, o ideal também é você entrar só quando as 3 médias estiverem com a disposição descendente, tá? Esse é um dos critérios. O outro é que aqui neste candle o DI+ estava ainda acima do DI-, tá? Somente aqui, a partir deste candle, que o DI- cruzou acima do DI+. Então, na agulhada não se opera vendido com o DI+ acima do DI-, né? Só depois que o DI- sobe acima do DI+. Tá? As linhas do DI, elas mostram tendência. A linha do ADX mostra a força da tendência, tá? E aí é o seguinte, os preços eles caíram e fizeram uma correção aqui e voltaram a cair. E aí, aqui eu tenho uma segunda coisa que eu tenho observado. E aí eu tenho identificado muitas situações em que o setup da agulhada tem sido ineficiente, tá? Se você entra na agulhada, você vai tomar stop. Que é o seguinte: quando acontece a agulhada, então, por exemplo, vamos aqui para o exemplo aqui, ó. Hoje mesmo, tá? Por volta... não, esse aqui foi o hoje todo, né? Então é o seguinte, meus amigos. O colega, possivelmente foi um candle aqui atrás. Então, peraí. Eu confundi, hein? Eu tô achando que aquela parte lá é a de hoje. A de hoje, o candle referência que ele me mostrou foi esse aqui, ó. Foi esse aqui, não foi aquele outro lá. Porque é o seguinte... É isso mesmo. O colega, ele mostrou esse candle aqui. E aí ele mostrou que essa agulhada, ele entrou aqui nessa agulhada. E aí deu cerca de 700 pontos. Acho que foi até aqui, ó, que ele marcou. Isso mesmo, tá? E aí ele pega o seguinte, aí aqui teve uma agulhada de venda e tal. Ele perguntou se foi eficiente. De acordo com o Trade System da agulhada, o seu stop de saída é quando a média de 3 ela cruza a média de 8. Então ele acionou aqui e já acionou o stop aqui embaixo, tá? Acionou o stop aqui, ó. Você saiu no 0 a 0, praticamente no 0 a 0 aqui. E aí aqui na frente teve uma outra agulhada, tá? O que acontece? Pelo Trade System da agulhada, você teria entrado aqui e teria saído aqui, tá? Pelo Trade System da agulhada. Ele acionou para depois voltar e sair no 0 a 0. E aí quando ele já veio aqui e acionou esse stop,
Vamos voltar aqui, ó. Esse candle foi o candle da referência, a agulhada de venda. Os preços caíram. Os preços caíram cerca de 280 pontos. Eles voltaram. E aí o stop foi acionado aqui, ó, no encontro dessa média branca com a média azul, tá? Esse foi o stop. Só que neste candle aqui já acionou de novo a agulhada de venda. Então, é isso que eu queria chegar, esse ponto que eu queria chegar. Eu comecei a analisar lá atrás, mas eu vi que tinha alguma coisa assim estranha, mas eu não... Agora aqui que eu vi que é esse ponto. E aí, o que eu quero dizer? Você, embora você opere manualmente, o trader discricionário opere manualmente, você tem que agir e pensar como um robô, tá? Como assim você tem que agir e pensar como um robô? É o seguinte, se o setup ele foi acionar aqui, nesse candle aqui, referência, que o colega pegou como, né, referência para o trade, ele teve todas as condições, olha só, as três médias estavam viradas para baixo. Aqui sim, aqui ó, DI menos cruzou acima do DI mais. Beleza, aqui sim. Acionou sim uma agulhada aqui neste candle. Você operou, entrou nessa agulhada, você deveria ter saído aqui se você opera só o trade system da agulhada, tá? E já no próximo candle você tem entrado. Porque é o seguinte, o setup da agulhada, ou qualquer outro setup, eles têm parâmetros estatísticos, tá? Então, vamos supor que o setup da agulhada ele tenha 70% de acerto e 30% de erro. Se você não operar todas as vezes que ocorrer o setup da agulhada, você não vai estar operando sistematicamente, você não vai estar operando todas as ocasiões, então você não vai entrar dentro da estatística. Vai ficar uma coisa assim... essa discricionariedade ela não vai conseguir de maneira completa. Você não vai operar o trade system, o setup, com todo o potencial dele, tá? Então essa é uma das coisas que eu tenho observado. Você não vai operar com todo o potencial dele, a não ser que você estabeleça um outro critério, que não seja apenas este daqui. E aí eu queria chegar nesse segundo critério, que é o seguinte: quando eu vejo que a agulhada ela é acionada com, né, um candle, né, olha só, um candle. Aqui nós tivemos uma agulhada do elefante mesmo também, né, um candle barra elefante com as três médias passando por dentro, o DI menos acima do DI mais, etc, etc. Só que às vezes a agulhada ela ocorre e o ativo ele ainda não está em tendência de baixa ou tendência de alta. Como assim? Ele não formou ainda o primeiro pivô. Então vamos lá. Quando teve este primeiro candle, olha só, ele tinha formado um fundo aqui, né? Abriu com gap de alta e aí formou um fundo. Este fundo aqui ele está ainda mais alto que esse fundo anterior. Tá, então aqui, ó, dentro dessa janela, ele não está em tendência de baixa ainda. Dentro dessa janela ele não está em tendência de baixa, tá? Então este candle ele foi formado dentro de uma região de consolidação. A partir do momento que os preços eles formam um fundo mais baixo que o fundo anterior. Fundo, na verdade, o fundo anterior nem é este, o fundo anterior é esse aqui, ó. Eles formam um fundo mais baixo que o fundo anterior, tá? E aí eles pegam e eles sobem e formam um topo mais baixo que o topo anterior. Nós temos um pivô de baixa. E aí o pivô de baixa ele começa aqui em cima, forma um fundo. O fundo forma um topo mais baixo, que são topos e fundos ascendentes, ou seja, topos e fundos um abaixo do outro. Os preços pegam e vêm e faz um fundo mais baixo que o fundo anterior ainda. Tá? E aí quando os preços vêm e rompem aqui, eles confirmam esse pivô de baixa. É totalmente possível você pegar a ferramenta de Fibonacci, colocar aqui e traçar aqui os seus alvos. Primeiro alvo 117.661, segundo alvo 117.442 e por aí vai. Então, ou seja, aqui é possível. Quando você entra na agulhada aqui, antes de termos confirmado o primeiro pivô da tendência, as chances dessa agulhada dar errado são muito grandes, tá?
É difícil você ter paciência, mas é necessário você ter paciência. Se você esperar para entrar numa agulhada, num setup de barra elefante, seja qualquer setup que for, depois que ele confirma, ou na iminência dele confirmar, tá, o primeiro pivô da tendência, o seu nível de acerto ele vai ser maior. Então essa é uma das características que eu tenho identificado sobre a questão da agulhada. Teve um colega também, já teve um seguidor lá no Instagram, o cara me mandou mensagem, aí perguntando se, né, eu opero a agulhada e tal, e falando que não está conseguindo acertar. Muita gente está falando comigo que não consegue acertar, né? E aí a resposta que eu tenho para todo mundo é o seguinte: olha, os critérios, existe algum critério, existe algum parâmetro, alguma coisa está acontecendo para que vocês não consigam, tá, que o setup venha ser assertivo, você consegue acertar. Então, duas coisas que eu tenho observado. O primeiro é essa questão, né? A gente forma o candle barra elefante aqui, o DI menos acima do DI mais, enfim, todos os candles se alinham, todos os indicadores, aliás, se alinham, e aí você fica louco, né? Não, vou entrar aqui pesado. E aí, muitas das vezes, aqui o preço deu certo, aqui o preço caiu, né? Se o camarada não saiu aqui, igual o colega lá não saiu aqui, ele colocou o stop aqui em cima desse candle, não foi acionado e o preço voltou a cair, tá? Só que aqui deu certo, em outras ocasiões pode não dar certo. Isso é a primeira coisa. Agora a segunda coisa é a seguinte: por que aqui também o stop acima deste candle ele não foi acionado? Porque aqui nós temos dois contextos, tá? Nós temos não apenas o setup barra candle, o setup agulhada, mas também o setup barra elefante. E o setup barra elefante sozinho, vamos esquecer a agulhada. Ele fala que um candle barra elefante, a partir da média de 20 períodos, você tem um gift, e aí tem a retomada do preço, né, na tendência, de acordo com a tendência. E aí é o seguinte: o stop de um setup barra elefante é acima do candle barra elefante. Então aqui nós tivemos os dois setups em conjunto, por isso que um stop acima deste candle não estaria errado se o trader opera o setup barra elefante também, tá? Então você tem que analisar o seu trade system, né, por completo, se o setup barra elefante ele está dentro do seu trade system, do seu sistema de trading ou não, tá? Porque é o seguinte: se ele está, toda vez que tiver um setup barra elefante você tem que operar. Se ele não está, se você opera a sua agulhada, então o seu stop não deveria estar aqui em cima, você deveria ter saído aqui quando a média de 3 encostou a média de 8. Eu estou falando isso porque os colegas perguntaram se eles estavam errados. É muito subjetivo essa questão de estar errado. É subjetivo porque em relação aos parâmetros que você opera, tá? Porque essa é a grande questão. Olha, só para vocês terem uma ideia, eu estou deixando a análise técnica discricionária e eu estou migrando para a análise técnica sistemática, tá? O que eu quero dizer com isso? Eu estou sistematizando o meu trade system, tá? Ou seja, como que eu opero? O que tem que acontecer para eu entrar vendido ou entrar comprado num papel? O que tem que acontecer para eu pegar, analisar aqui e falar: olha, o setup que está armado. Porque é o seguinte: o setup ele não é uma coisa subjetiva, tá? Então assim, não é uma coisa da minha cabeça. E o que eu tenho também observado? Eu já teve papel, né, que acionou o setup, né? Eu taquei lá na nossa planilha de setups e falei: ó, gente, o setup está armado. Só que no gráfico semanal a tendência era contrária. E aí fomos topados. Ou no gráfico mensal. Então, o que eu percebi? Eu percebi que a gente precisa compilar. Você pode nem sistematizar ou automatizar o seu trade system, colocar num robô, seja no MetaTrader, seja no Profit, né, que parece que o Profit agora tem como você criar até robôs aqui no Profit, automatizar muita coisa, fazer backtest e tudo mais. Mesmo que você não vá automatizar, você precisa fazer uma listagem de tudo que precisa acontecer para que você opere, porque senão, meus amigos, a gente fica na subjetividade, tá? E é isso que acontece com a maioria.
Então, o primeiro é essa, você tem que definir todos os critérios, porque quanto mais objetivo, melhor, tá? Porque na verdade tem que ser objetivo, não tem que ter nenhum grau de subjetividade, tá? O camarada entrou, por que você não entrou vendido aqui? Tem que ter um porquê. Por que você entrou comprado aqui? Tem que ter um porquê, sabe? E aí fica muito, às vezes, né, o cara é analista, o cara não é analista, o cara, né, você vai participar de uma sala aí, com algum trader, algum professor, algum analista, seja que for, e aí o cara fala, tem que entrar aqui, tem que entrar aquilo outro. Olha, eu já participei de sala, tem muitas salas aí, tá? Salas de corretoras gratuitos. Por que gratuito? Porque, né, se a pessoa seguir lá o analista, ele vai ficar girando. Tá? E aí é o seguinte, teve uma sala aí de uma corretora que eu entrei e eu fiquei compilando, eu peguei uma planilha, tá? Eu coloquei uma planilha do lado e eu fiquei compilando todas as indicações, as recomendações do cara. E o cara ficava o dia inteiro, ação, day trade para ações, day trade mini índice, o dia inteiro. Compra em tal lugar, venda em tal lugar, venda em tal lugar. E eu fui compilando. Só compilando. Eu não operava de acordo com o que ele falou, eu compilava. Olha, eu fui compilando. Eu cheguei a várias recomendações que ele fez. Sim, de umas 10, ele errou umas 8 ou 9. Tá? Quando eu fui analisar, o camarada que tinha acabado de seguir as orientações do analista CNPI, ele tinha perdido 60 mil reais só naquele dia. Se operou lá com 10 mil contratos, não sei o que, 60 mil reais só naquele dia. E o cara é analista CNPI, tá? O cara é certificado. Então, assim, o mercado exige, né, que tenha CNPI para fazer recomendação. E aí é o seguinte, cadê a APMEC para poder fiscalizar esses camaradas? O que adianta o cara chegar lá, fazer a prova da APMEC e tal, tirar a certificação, se o cara vai fazer recomendação e o pessoal vai perder dinheiro? E o cara não sofre sanção nenhuma. É o que o Nassim Taleb fala sobre ter a pele em jogo, tá? Sobre dar pele em jogo. Então é o seguinte, primeiro, a corretora fica fazendo pressão pro cara fazer recomendação, pro pessoal ficar girando. Agora, bobo ele, né? É um bocoió da Nardina. Por quê? Porque é o seguinte, o CNPI dele que tá em jogo, né? Eu que não quis casquetar. Agora, se eu quiser casquetar, eu ia dar print em todas as recomendações dele, todas, compilar tudo na planilha. E eu ia simplesmente mandar um e-mail pro CNPI com tudo e falar aqui, ó, o analista fulano de tal, CNPI tal, fez essas recomendações no dia tal. Tá aqui, ó, tá o print. Eu faço parte da sala dele. E aí, o que vocês têm a me dizer? É claro que eles vão tirar o corpo fora e tal, mas... E aí o seguinte, o que adianta? Imagina um médico que te faz medicina, CRM, o cara faz residência, anos de residência médica e tal. Chega lá, ele corta errado. Cortou errado, fez tal. Não vai dar nada pra ele, não. Entendeu? Não tem o camarada não precisa de gerar resultado algum, tá? E qual é um dos problemas? Um dos primeiros problemas é essa questão do camarada ficar fazendo recomendação por conta de pressão de corretora, mas isso também é vontade dele. E se ele tá fazendo isso também é problema dele, tá? Porque o CNPI dele que tá em jogo. E segundo, a falta de uma sistematização. Um dos primeiros textos eu comecei a escrever todo santo dia em novembro de 2019, tá? Daqui a 3 meses vai fazer 2 anos que eu escrevo todo santo dia. Um dos primeiros textos que eu escrevi, e até teve uma repercussão, muita gente curtiu, comentou, o título do texto era Dane-se a minha opinião. O título do texto era Dane-se a minha opinião. E eu falava o seguinte, que a minha opinião não serve pra nada. Assim como a opinião de qualquer pessoa. Porque opinião, gente, não é uma coisa objetiva, tá? E aí, pra gente sair do campo da opinião, pra eu, Renan, sair do campo da minha opinião, eu tenho que criar um método, tá? Eu tenho que criar parâmetros, como que eu vou operar. Eu tenho que compilar isso. Então eu só opero quando a média tal cruzar, quando o candle virar, quando o volume aumentar, tal. E aí eu vou ter um parâmetro para todas as vezes que acontecer aquilo, eu ver se vai dar certo ou não. E aí, se está dando mais errado do que certo, tá faltando alguma coisa. Ou esse setup não é assertivo, tá?
Por isso que eu estou falando que eu estou migrando para análise técnica discricionária, que para mim a análise técnica discricionária não gera resultado. Eu acabei, né, eu cheguei a essa conclusão, porque até mesmo os traders discricionários, ou seja, os traders que não operam por robô, operam manualmente, eles têm um sistema, eles têm um trade system, um sistema de trading sistematizado. Eles só fazem quando acontecer isso, eles têm tudo na cabeça deles. Tá? E eles têm a disciplina de só operar quando aquilo acontecer. Esse é o segredo do sucesso no trade, no day trade, no swing trade, seja o que for. Esse é o segredo. Então, uma das coisas que tem acontecido que eu tenho observado, o ADX ele precisa estar alto. Quando eu comecei a publicar estudos sobre a agulhada, tiveram alguns camaradas aí na internet que vieram me falar sobre o ADX. Eles estavam completamente certos. Completamente certos. Eu não ouvi eles. Eu não ouvi por quê? Porque aconteceu aqui ó, uma agulhada. Antes de formar um pivô de baixa, tá? Eu entrei na agulhada, deu certo. O trade deu certo, andou. Eu ganhei dinheiro, o negócio deu certo. Só que não é todas as ocasiões que vai acontecer essa agulhada dentro de uma região de lateralização que vai dar certo, tá? Então se você começa a operar com um ADX acima de 30, por exemplo, que é o que os caras recomendaram, você só vai operar se o ADX estiver a nível 30, é sinal que a tendência está forte, tá? E aí você não precisa nem de olhar a questão de pivôs nem nada. Se o ADX estiver a nível 30, a tendência está forte. Você pode ver que, olha só, aqui tiveram oscilações, mas o ADX ele ficou oscilando aqui embaixo, aqui, ó. Só aqui, ó, no final da tarde, olha como é que o ADX deu uma quebrada. E aí olha como que ele subiu. Olha só, ele subiu nível 16. Ele chegou só nível 30, só aqui, ó. Nível 30 aqui, ó. Aqui ele chegou nível 30. E olha só, hein, ele chegou nível 30 aqui nesse candle. Subiu. Chegou a subir 700 pontos e voltou a cair. Tá? Camarada também que ficou comprado aqui tomou stop. Então... ADX a 30, beleza. Só que o ADX a 30 não é o único requisito. O que estava errado aqui? Afastamento das médias. Aqui não teve agulhada. Aqui não teve. O ADX estava nível 30 quando o preço estava nesse candle. Mas não era no contexto de uma agulhada. Então você não vai operar. Então você pode ver que às vezes você pode ficar o dia inteiro olhando a tela aqui, ó. Vendo toda essa oscilação e você ficar de fora, operar nada. E falar, puxa vida, eu não sei operar. Só que se você tem um sistema, um trade system, você só vai ter que operar quando esse trade system acionar. E aí é o seguinte, se você quer operar mais vezes, igual você, teve aqui, ó, essa agulhada aqui, deu certo, tal, eu quero operar ela. Beleza. Então, sabe o que você faz? Analisa todos os parâmetros dessa agulhada e toda vez que tiver ela, você vai operar. Dando certo ou não. Dando certo ou não. Porque você tem que analisar ao nível de porcentagem de acerto do seu setup. Por isso que quando a gente sistematiza, né, e por isso que eu estou migrando, né, eu estou querendo automatizar. O que eu estou querendo fazer? Eu estou querendo compilar, né, eu já estou em processo disso, né, compilando todo o meu sistema de trading, tá? E aí eu vou jogar no sistema, né, possivelmente no MetaTrader. Eu vou utilizar o MetaTrader, né, que é outra plataforma, né, uma Profitchart. E aí eu vou fazer backtests, tá? Eu estou estudando, né, para aprender a fazer backtests no MetaTrader, tá? Tem muito vídeo gratuito na internet e tal. E a próxima edição também da revista Grafistas eu vou contar uma novidade, né, de um robô aí que você pode utilizar gratuitamente para você fazer backtests, tá? Eu estou estudando sobre este robô. Né, na próxima edição da revista a gente vai trazer uma entrevista. A gente inclusive já entrevistou ele. E eu vou vir falando sobre esse robô. Você não precisa saber programar. E esse robô ele é gratuito. Então eu estou aprendendo a utilizar esse robô para eu pegar todo esse trade system aqui, ó, e jogar no robô para eu ver. Porque é o seguinte, eu ensinei, né? Eu juntei o setup agulhada do Didi com o setup barra elefante. Só que eu não sei o nível de acerto desse setup. Não sei. Eu só vou saber se eu fizer backtests. E detalhe, eu tenho que fazer backtest no mini índice, no mini dólar,
tá? Se eu vou operar uma ação, vou operar o que vale, eu tenho que fazer um backtest em vale para ver o nível de acerto desse setup, tá? Por isso que a análise técnica sistemática é o caminho para você ter consistência. Tá? A gente fica, eu tô chegando à conclusão, meus amigos, que a gente fica batendo a cabeça na parede, porque hora o trem dá certo, hora o negócio não dá certo, e aí você opera de acordo com o negócio, aí dá certo, você ganha dinheiro, depois você opera igualzinho, você opera, o negócio não dá errado, e você fica como louco e tudo mais. Só que se você tiver esse sistema de trade, se você tiver feito backtest, primeiro, se você tiver operado de acordo com o setup, tudo redondinho. E aí, esse é o desafio, tá? Se você opera manualmente. Essa é outra questão. Daí você opera manualmente. Beleza. Você pode operar manualmente. Você não pode não operar através de robôs. Só que você tem que operar de acordo com todos os critérios. E aí, quando você tomar um stop, você tem que ter a frieza e a capacidade analítica de identificar se você atendeu todos os critérios do seu sistema de trade. Tá? Então essa é a primeira coisa. E a segunda coisa é o seguinte: você só vai ter uma certeza que esse método que você está utilizando, ele é assertivo se você fizer o backtest. Porque aí, o que vai acontecer? Você vai operar e você vai tomar um stop. Você vai perder dinheiro. Só que você vai saber que essa vez que você tomou stop, você está dentro da 30% da porcentagem de vezes que você vai tomar stop mesmo. Você pega o seu setup e você faz um backtest. E aí você vê 70% de acerto, 30% de erro. O setup. Beleza. Você vai ganhar mais do que o dobro de vezes do que você vai perder. Ou seja, no final você vai ganhar dinheiro. Você tem que ter só a capacidade, a frieza de continuar operando o setup, mesmo que perda dinheiro. Porque você vai chegar na situação em que você vai ganhar o dobro. Só que aí o fator emocional ele atrapalha porque você acabou de operar. Então aqui, ó, o setup, olha só, hoje, mini índice, agulhada, teve uma agulhada aqui. Mais na frente gerou stop. Gerou stop da agulhada. Saiu no 0 a 0 ou talvez um pouquinho acima. Perdeu um pouquinho de dinheiro aqui. Já no segundo candle já deu de novo uma agulhada. E o camarada tinha que ter entrado. Então aqui, o problema de você operar manualmente é que aqui você vai estar abalado emocionalmente. Né? Você entrou e aí você perdeu dinheiro. E aí você tem que ter a frieza de, acabou de perder dinheiro, o setup foi acionado, você entra. Você tem que entrar. O robô, ele não quer saber, ele não tem sentimento. Tá? O robô, ele não quer saber se acionou, deu stop, não, ele vai executar aquilo que está lá. Só que você vai operar com o robô depois de ter feito backtest, tá? Então, se você vê lá no robô, hoje deu loss, beleza, tá dentro da porcentagem do backtest, tá? Então, eu falei muita coisa, né, num único vídeo. Se ficou alguma dúvida, né, pode, né, fazer algumas perguntas nos comentários, né? Eu acabei me equivocando, achando que o que o colega tinha perguntado era esse aqui, só que não, foi no começo da manhã, não no final da tarde, tá? E essas questões que eu falei, que eu tenho identificado que são importantes, né? Porque muita gente entra pro day trading, por exemplo, que é a modalidade mais difícil, que é onde você tem que tomar decisões instantaneamente, em poucos segundos ou poucos minutos, e o fator emocional, ele atrapalha. Tá? Então, você tem que ter a primeira capacidade de você compilar o seu sistema de trade. Porque se você também não... eu não vou saber compilar, eu não vou saber escrever o passo a passo. Então, você não tem sistema de trading. Você não tem, você fica operando por achismo. Tá? Porque muita gente fala o seguinte, olha só, tá aqui, ó, região de consolidação. Romper aqui em cima, entra comprado. Tá, mas só se romper aqui em cima... Você vai tomar stop adoidado, porque se você tiver só esse critério para você entrar, né? Teve um estudo aí no TradingView, eu publiquei um estudo, e aí com as telas, né, de todos os indicadores do Didi, e aí o camarada lá falou, que bacana, você usa todos os indicadores, não sei o que, inclusive muita gente, né, vem me perguntar como que eu coloco, tal,
E aí teve um camarada lá que comentou assim: retira todos os indicadores que estão aí na sua direita e usa só o volume e os candles. Falei, ah, beleza, é só o volume e os candles. Eu quero ver, fazer backtest com o sistema de trade dele, como que ele opera. O povo fala assim, qual que é a modalidade, a sua filosofia, né, de trading. A pessoa adora falar price action, né? Ah, é price action, eu vejo a movimentação do preço aqui e tal. O Wall Brooks, que é o pai do price action, ele usa indicadores. E o povo quer fazer price action sem indicador nenhum, na base do achismo. E aí não dá certo nem nada, por quê? Porque não tem um trade system compilado, né? E aí você já não tem um trade system compilado, fica operando, vai perder dinheiro mesmo. Porque olha só, eu estou há 3 anos estudando dezenas e dezenas de setups, colocando setups para testar, mas tudo manualmente. Até hoje foi manualmente, tá? Eu cheguei à conclusão, eu identifiquei que eu tenho que sair do manual e tenho que ir para o sistemático. Porque é só assim para que eu possa conseguir operar de maneira mais objetiva possível, tá? Porque senão eu fico baseado em achismo. E como eu disse, o que eu acho não quer dizer nada, tá? Seja o que eu acho, seja o que analista CNPI acha, né? Seja o que gestor acha aí, tá? E por aí vai. Igual, por exemplo, né? A bolsa tá caindo. Tem uma pessoa aí, não vou falar, né, se é homem, se é mulher, nem nada, mas teve uma pessoa lá que estava mostrando as posições dessa pessoa no mini índice. Aí a pessoa estava comprada e tal. É uma questão, né? Era apenas com caráter educacional. Mas a pessoa estava comprada no mini índice, tá? E aí até teve uma enquete lá perguntando: eu vendo ou se eu compro? Aliás, eu mantenho comprado ou eu vendo? E eu fui um dos que clicou lá: vende. Porque se o mini índice já estava em tendência de baixa, é loucura ficar comprado. E o que aconteceu? Tá caindo, né? Ele estava dentro da minha região de consolidação. Então a pessoa lá estava comprada. Essa pessoa estava comprada aqui, ó, dentro dessa região. Dentro dessa região estava comprada. Ah, eu fico comprado. Falei, não, meu amigo, vende esse negócio, fico comprado. Aí olha só a queda que já teve. Só que se você analisar aqui, ó, já estava em tendência de baixa. Então assim, tem coisa que é muito, muito, muito básico, tá? É estupidamente básico. Agora, se o camarada, né, opera price action sem indicador nenhum, nem nada, não tem critério nenhum, tá? Critério nenhum para poder operar. Então é isso, eu não vou falar mais, não vou mostrar nenhum dos outros papéis nem nada, porque eu já gastei bastante tempo, né? Acaba que dúvidas que surgem, eu trago aqui para esse vídeo, tá? Para poder explicar, ao invés de esperar, né, eu fazer um vídeo educacional com uma aulinha, não sei o que. Não, eu já venho aqui, já mato a pau o negócio já, né? Eu já venho aqui, já falo já que eu tenho que falar, né? E explico, né? Porque, né, eu faço esse vídeo todos os dias, né? Se alguém teve alguma dúvida e tal, acontece que, né, muita gente não assiste nem nada. E é engraçado que eu faço, né, enquete. Aí você assiste de olho no mercado, chega lá 70% assiste. Aí eu fiquei até chocado. Eu pra você ter uma ideia, pra você que está ouvindo até aqui agora, quase 40 minutos, ouvindo, né, a minha falação, eu ia acabar com esse vídeo aqui. Porque é o seguinte, o pessoal não curte, o pessoal não comenta nem nada, eu ia acabar com esse vídeo de olho no mercado. E aí eu fiz uma enquete. E aí 70%, foi bastante gente, tá? Sei lá, foi mais de 100 pessoas que falaram que assiste e tal. Eu falei, peraí, então, como é que eu vou acabar com o vídeo aqui? Né, que eu vou acabar com esse vídeo diário. Tá, mas aí o povo não curte, não comenta, nem nada. Parece que eu fico falando com as paredes. Mas então o meu objetivo é esse, né? Então o objetivo de fazer um vídeo, porque vídeo de fechamento, né? Teve um camarada que falou: você faz um vídeo de fechamento, né? Eu falei, mais ou menos, tá? Porque vídeo de fechamento o cara abre aqui e fica falando: olha, caiu, subiu, não sei o que. Eu não, às vezes eu ensino, né, alguma coisa. Ontem, por exemplo, eu só falei o que aconteceu. Hoje eu já trago algumas questões como essa, sim. Tá? E com uns vídeos assim um pouco mais longos, tento explicar algumas coisas. Porque eu tenho percebido que muita gente, e aí eu não condeno não, isso vai de cada um, tá? Mas muitos professores, muita gente aí que tem, né, um setup XYZ, os caras, eles publicam alguns conteúdos gratuitos, mas outros são pagos, tá? Então,
o pessoal, eles têm dúvidas, né? Tem muitas dúvidas. Então, por exemplo, setup agulhada mesmo do Didi. Não, tem bastante vídeo do Didi aí, tem muito conteúdo. O Didi ajuda muito a galera. Só que não é tudo. Não é tudo. Ele vai pegar o curso dele totalmente e colocar na internet, né? Se ele, sei lá, cobra, sabe, sei lá, mais de R$2.000 para poder ministrar o curso. Ele tá errado em fazer isso? Claro que não, tá? Só que as pessoas que vêm até mim, o que eu sei, sabe, de alguma coisa, até onde eu sei, eu falo. Eu não fiz o curso do Didi, eu não sou porta-voz dele, né? Eu opero a agulhada do meu jeito, tá? Eu juntei a agulhada com setup barra elefante. Inclusive teve um energúmeno aí na internet aí que marcou o Didi na minha publicação e falou: ah, Didi, estão te chamando de elefante, porque eu falei que era agulhada do elefante, né? E o setup dele lá chama agulhada do Didi. Aí eu falei com o camarada, eu falei: olha, a agulhada do elefante é a fusão do setup agulhada com setup barra elefante, né? Leia antes. Aí o camarada veio zoando lá e tal, porque o povo não tem respeito pelo Didi, né? O Didi, ele fala, né, fala palavrão, fala tudo na internet, ele fala, a pessoa fica chamando ele de corno, não sei o que, mas ele também leva tudo na brincadeira. Mas eu não tenho paciência com os camaradas aí não, esses energúmenos aí, né? O povo não lê, o povo não presta atenção, não estuda direitinho, tá? Porque eu já tive professor, cara sério, o cara que não faz o trabalho que eu faço de compilar. O cara ensina lá 50 setups, e aí ele vai lá, opera, aí toma um stop, fala que é normal, não sei o que, mas ele não sabe, ele não fez backtesting, ele utiliza análise técnica discricionária, então ele opera lá 30, 50 setups, e aí virou a virgulinha para baixo, ele tá lá operando, vendido. Deu certo, ele fala: eu conheço, eu sei demais, gente, olha aqui, ó, vem aqui com o professor falando de tal. Aí quando ele toma stop, gente, tomei stop aqui, faz parte, mas, entendeu? Então assim, vai pra você ver na onda dos camaradas que você leva tinta. Então o Gene Simons, leia a biografia do Gene Simons, entra no Telegram, no canal do Telegram aberto, vai lá nos links, eu mandei um link lá da Amazon do livro sobre a biografia do Gene Simons. Leia a biografia do Gene Simons. O gestor mais bem sucedido do mundo não é o Warren Buffett, é o Gene Simons. E o Gene Simons opera com robôs. Ele opera de maneira sistemática. O cara é PhD em matemática. E ele opera de maneira sistemática. Por quê? Porque ele viu que de maneira discricionária não dá para operar muito dinheiro. Porque é o seguinte, se você quer ficar rico, meu amigo, você tem que ter um sistema de trading que abarque milhões. Você também ficar com um contratozinho também aqui, ó. Você vende aqui, aí você ganhou 100 conto hoje. Eu ganhei 100 conto, ganhei o dia. Vai pagar uma cervejinha. Tá, você vai ficar só nisso, né? Só na cervejinha. Agora o cara que quer ser gestor profissional, o cara que quer ganhar dinheiro, né, quer ficar milionário, não, o cara opera pra movimentar milhões e pra gerar dinheiro, né? Porque em milhões você não vai ficar comprando aqui, né? Se rompeu aqui a beiradinha, virou a virgulinha aqui. Não, você tem um sistema de trading muito bem trabalhado, tá? E essa é a mensagem que eu queria deixar, tá? Porque é essencial e muita gente não fala, né? Na verdade a maioria não fala. E eu percebo também que existe também a questão de time, né? Porque o ser humano, a maioria, nem todo mundo, mas a maioria é bocó. As pessoas ficam assim muito bitoladas em questão de rótulos, sabe? Eu sou grafista, eu sou fundamentalista. Eu sou da religião X, eu sou da religião Y. Eu opero por robôs. Então os caras que operam por robôs, os caras não querem ouvir os caras que não operam por robôs. Sabe? Fica essa coisa. E aí, o melhor é o melhor dos dois mundos, sabe? A gente tem que ter a mente aberta para aprender com todo mundo, né? Não é porque o cara tem uma religião contrária à sua que o cara é burro, né? E que o cara não sabe de nada. Não, sabe? A gente pode, né, aprender com todo mundo. E então, né, quem opera manualmente pode aprender quem opera sistematicamente. Mesmo que você continue a operar manualmente, você saber pelo menos fazer um backtest, tá? Esse robô aí, ó, é uma mão na roda mesmo, tá? Pra poder te ajudar, vai te ajudar muito a você conseguir melhorar o seu trade system, ok? Então vou ficando por aqui.
Qualquer dúvida à sua disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até amanhã.